Olá amigos, bem-vindos ao canal Tubtécnica. Hoje é o início de um novo projeto que é a construção de um amplificador estéreo, com saída de push-pull de válvulas 6x6. Aqui nós temos as peças essenciais do nosso projeto, quais são o chassi, o transformador de força e os transformadores de saída. Nesse projeto nós vamos usar a retificação, a válvula, não decidi ainda qual a válvula que a gente vai ser usada, pode ser a 5V4 ou a GZ34, de qualquer maneira o transformador ele tem a provisão do enrolamento de 5 volts para a retificadora. Esses transformadores de saída são cópias do transformador do amplificador Harman Kardon modelo A300. E a potência de saída é em torno de 10 a 12 watts nessa faixa. Esses transformadores foram feitos com ferro-silício de grão orientado, o que garante uma excelente resposta de frequência. Então esse é o projeto, e a partir daqui a gente vai fazer o nosso planejamento e começar as primeiras etapas para a gente caminhar e realizar esse novo amplificador. Bem, aqui nós já superamos a fase mais trabalhosa de qualquer projeto, que é a furação do chassi, que a gente tem que fazer com muita paciência para evitar erros e também tomando bastante cuidado para acomodar todos os componentes, sem haver conflito de espaço um com os outros. Quer dizer, é um trabalho longo, leva pelo menos 15 dias para a gente fazer isso com cuidado. Mas está aqui o resultado, Nós temos a provisão para todas as peças, que vão ser utilizadas, Então a gente agora, depois disso, a gente vai passar a pintura, A pintura deste chassi e depois finalmente a montagem, Eu queria falar agora um pouco do circuito que foi escolhido e das adaptações que tiveram que ser feitas, para a gente poder acomodar esse aparelho com esses componentes que nós temos, com esses transformadores de saída principalmente. Vamos dar uma olhada aqui no esquema do aparelho. Aqui nós podemos ver o circuito que vai ser adotado, É um circuito Acrosound, foi tirado do catálogo da Acrosound. Originalmente aqui eles usam transformador de saída ultralinear, mas nosso transformador de saída não é ultralinear, então nós temos essa outra possibilidade que está nesse mesmo catálogo. Então nós temos aqui a 12AX7 como pré-amplificadora, inversora de fase, e as 6V6 na saída. O que acontece é que esse circuito ele pede uma voltagem relativamente alta na entrada, porque é um circuito de amplificação, então ele vai trabalhar com uma faixa de 1 volt a 2 volts na entrada. E isso torna ele um amplificador exclusivamente a ser usado com pré-amplificadores, que são capazes de entregar esse tipo de voltagem na entrada. Então, para a gente tornar esse amplificador mais versátil, nós vamos acrescentar um estágio de entrada com a válvula 6C4, Ela vai dar o ganho suficiente para a gente poder utilizar esse circuito com um sinal na faixa de 200 a 300 milivolts, que é uma saída mais ou menos padrão de, por exemplo, de um tocador de CD ou um media player, enfim, Então a gente vai fazer essa adaptação nesse circuito aqui. Agora vamos dar uma olhada como a gente resolveu essa questão da fonte de alimentação, que tipo de circuito que a gente vai utilizar para alimentar esse aparelho, Aqui nós podemos ver o diagrama básico da fonte de alimentação. Nós temos a nossa retificadora, a GZ34, que foi escolhida por causa da alta capacidade de corrente dela, já que esse transformador de força ele provê 250 mA para os dois canais. Então nós temos aqui o primeiro filtro em pi. Esse capacitor é um capacitor de 47 por 450, porque se a gente consultar o manual de válvulas sobre a GZ34, a capacitância máxima seria de 60 microfarads. Então nós colocamos 47, aqui nós temos um resistor, o primeiro resistor, que a gente vai determinar o valor ainda, mas deve ser na faixa de 200, 250 ohms. E esse segundo capacitor é um capacitor de grande capacidade,
de 220 microfarads por 450 volts, né? Desse ponto aqui que vai sair a tensão mais B para os transformadores de saída, né? E para as placas das grades auxiliares, né? Do screen das válvulas de saída, né? A partir desse ponto nós temos uma bifurcação, nós temos um resistor aqui, que a gente vai determinar o valor em torno de 3.3K, mas a gente vai determinar posteriormente, né? E nós temos mais um pi nesse filtro, né? Aqui são capacitores de 33 por 400, né? E desse ponto sai a tensão para as 12AX7, né? Do estágio de saída. E aqui nós temos mais um resistor, do qual vai dar a queda de tensão para as válvulas 6C4, e nós temos aqui mais dois capacitores de 33 por 400, né? Então, em princípio, esse é o esquema da fonte, né? A gente vai determinar, na prática mesmo, qual vai ser o valor final para esses resistores, né? Uma vez que existem muitas variáveis, né? Que depende também vamos dizer, da voltagem eficaz que o transformador de saída for dar e do consumo também do estágio de saída. Isso vai levar a um equilíbrio, né? Na tensão do mais B, e a partir daí a gente pode ajustar esses valores para um resultado final, né? A gente volta daqui a pouco com o chassi já pintado e com o início da montagem desse amplificador estéreo. Bem, o nosso chassi saiu da pintura, ficou bastante razoável, né? Então a gente aqui agora vai finalmente proceder à parte de eletrônica propriamente dita, né? Já que essa parte anterior, né, da furação do chassi e essa parte de pintura, tudo leva bastante tempo, né? A gente faz o possível para fazer toda a furação necessária. Pode ser que uma coisa ou outra tenha sido esquecida, né? Isso a gente vai ter que ver, provavelmente não, mas enfim, essa sempre é uma possibilidade quando a gente faz esse tipo de montagem, né? E agora a gente vai passar para a parte final, né, de montagem, e a gente volta já com os primeiros resultados para mostrar, né? Bem, aqui nós já podemos ver uma primeira etapa, né, dos componentes fundamentais do chassi. Nós temos o soquete das válvulas, aqui são um par de 6V6, outro par, aqui é a GZ34. Nas extremidades aqui nós temos as 12AX7, e aqui no meio nós temos as 6C4, né? Uma estrutura importante é a barra ônibus, né, que nós vemos aqui. Todas as conexões ao chassi vão ser presas à barra ônibus, e ela vai ao chassi unicamente nesse ponto, que é onde vão ficar os dois jacks de entrada, né? Aqui nessa parte do fundo vão ficar os transformadores de saída, um transformador aqui, outro aqui o transformador de força. E nesse circuito nós resolvemos colocar um fusível em cada cátodo de cada par das válvulas de saída. Tem um porta-fusível aqui, outro porta-fusível aqui, que é uma maneira de a gente prevenir, né, caso aconteça algum problema no estágio de saída, algum curto, alguma coisa. Então esses fusíveis vão atuar como proteção, né? No momento é isso, e a gente vai voltar daqui a um pouco mais com um estágio mais avançado dessa montagem, né? Bem, aqui nós podemos ver uma primeira etapa da montagem da fiação do aparelho, né? Nós temos já o transformador de força já ligado, totalmente conectado, o transformador de saída também, os transformadores de saída também estão conectados, com exceção do fio que vai ao mais B, que isso vai ser conectado após a instalação da fonte, nesse local aqui. A gente vai instalar a fonte de alimentação. E nós temos a fiação do filamento instalada, né, para todas as válvulas, né? Então essa é uma primeira etapa da instalação da fiação, né? Após a colocação da fonte, aí a gente faz a instalação da fiação, da parte final da fiação, e também a colocação dos componentes para a gente concluir e poder começar a fazer os testes nesse amplificador, né? Bem, aqui nós já podemos ver a montagem final. Vamos falar sobre alguns dos componentes, né? Nós temos aqui o nosso filtro de RF, né? O filtro tipo Corcon na entrada, né?
Aqui nós temos a placa de circuito impresso com a fonte de alimentação e as diversas saídas e a entrada também, né, da retificação. Aqui nós temos, nesse canto aqui, nós temos uma chave seletora para o transformador de saída. Esse transformador funciona com as impedâncias de carga de saída de 8 e 16 ohms, então nós usamos uma chave de onda para chavear entre as duas impedâncias, né? Aqui nós temos as válvulas, né? Aqui nesse canto aqui, nos cantos, nós temos o par de 6V6, de cada par de 6V6, aqui a GZ34. Aqui nós temos a 12H7, que é a válvula driver, inversora de fase, né, para cada canal. E aqui no meio nós temos as 6C4, válvula pré-amplificadora, né. Nós vamos falar um pouco agora das modificações que foram necessárias para esse circuito em relação ao que nós havíamos inicialmente planejado, né. Aqui nós temos dois esquemas da fonte de alimentação. Esse primeiro esquema era mais ou menos que tinha sido planejado. E aqui nós temos já alguns valores que nós determinamos na prática, né, para se adequar a esse circuito, né. Esse primeiro resistor aqui é o resistor do primeiro filtro em π da fonte. O valor determinado foi de 60 ohms. Aqui nós temos esses dois resistores. Esse primeiro resistor que dá a queda de tensão para as válvulas driver, né? Nós temos um para cada canal. Nós colocamos o valor de 2.7K para cada resistor. E a seguir nós temos mais uma etapa do filtro para as válvulas CC4, a válvula pré-amplificadora. E esse resistor ficou com o valor de 1.2K. Esses capacitores aqui de 33 por 400, eles foram mudados em função de a gente obter uma filtragem melhor para a válvula de pré-amplificação, que é a 6C4, né, que está na ponta da filtragem, né? Então nós passamos esse valor de 33 microfarads, nós passamos para 220 microfarads, que é um valor bastante alto, né, para a gente garantir uma filtragem melhor, né, para a válvula pré-amplificadora, né? Vamos dar uma olhada aqui de como a gente implementou isso na prática, e mais uma modificação que a gente acabou fazendo também nessa parte de alimentação. Bem, uma primeira coisa aqui é que, com relação ao primeiro filtro da fonte, o valor era de 60 ohms, né? É um valor que você não vai encontrar, no comércio pelo menos não vai encontrar facilmente, né? Então nós colocamos dois resistores em série, um de 33 com um de 27, resistores de 5 watts, né? O total dá 60 ohms. A potência dissipada em cada resistor desse não chega a 2 watts, quer dizer, está numa margem boa, né, de dissipação, sem problema, né? E outra coisa aqui é com relação à etapa final, que é a etapa do filtro que vai para a válvula pré-amplificadora, que tem necessidade de uma tensão de ondulação bastante baixa, né? O que nós fizemos foi o seguinte: daquele ponto da fonte, que é o ponto final, né, que está na placa da fonte, sai uma tensão que entra nesse resistor de 150K, que vai para a placa da válvula 6C4, que é a válvula pré-amplificadora, né? No sentido de diminuir mais ainda a ondulação e a gente obter uma relação de sinal-ruído melhor, né? Nós fizemos o seguinte: nós dividimos 150K em 68 e 82K, se somado a 150K. Agora, entre esses dois resistores, nós colocamos mais um capacitor de 150 microfarads por 250 volts. A voltagem aqui, ela é uma voltagem de 200 volts, quer dizer, 250 volts está bastante adequado, né? Então, essa foi mais uma modificação que a gente fez no intuito de melhorar, né, a filtragem, né, que é uma coisa assim, sempre bastante desejável quando a gente trata de pré-amplificação, né? Com relação ao estágio de saída, nós preferimos usar essa variação do circuito. Tem uma ligeira variação em relação ao circuito original que foi apresentado mais cedo, né? Aqui esse resistor de cátodo tem um valor de 100 ohms, o valor anterior era de 200, né? E esses resistores, que são resistores que fornecem alimentação para as placas da 12AX7, tinha um valor de 100K. Aqui o valor é de 150K. Fora isso, o circuito é exatamente o mesmo, né? Uma coisa interessante que talvez possa ajudar alguém, né, que se depare com esse tipo de problema é que
Aqui nós temos, nesse resistor de cátodo, o valor de 250 ohms, e esse resistor aqui, que fornece a tensão para a grade, a tensão de sinal para a grade, essa grade da 12AX7, tem um valor de 510K, né? O valor de 510K, ele é até um valor de década, de uma segunda década, que a gente não encontra muito facilmente nas lojas, né? Mas é um valor de década. Mas 250 ohms, não. E era um valor que você encontrava antigamente com relativa facilidade, principalmente em resistor de fio, né? Mas não é um valor tanto comum. Então, nós resolvemos isso para a gente simplesmente não colocar um valor de tabela. Por exemplo, aqui seria 220 ohms, mas está bastante longe de 250, né? Então, no intuito de a gente colocar o valor mais próximo possível do original, nós utilizamos a lei de Ohm para calcular um valor equivalente com 2 resistores, né? Vamos dar uma olhada para ver como é que a gente fez isso, né? Bem, aqui nós temos a fórmula do cálculo de resistor equivalente para associação de resistores em paralelo, né? Nós temos que o valor de 1 sobre a resistência, né, que é o valor que a gente quer calcular, é igual ao somatório de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e assim sucessivamente. A gente pode colocar quantos resistores em paralelo a gente quiser, que o cálculo é o mesmo, né? No caso, nós estamos usando só 2 resistores, e para 250 ohms, os valores que deram o resultado mais próximo foi de 680 e 390, que dá aproximadamente 248 ohms. Quer dizer, nós estamos dentro aí de praticamente 1% do valor original, né, que é pedido, que é 250 ohms, que é bem melhor do que a gente simplesmente colocar um valor de 220, porque é o que tem nas lojas, né, e a gente vai estar numa faixa de quase que 10%, né. Não é uma coisa muito grave, mas se a gente puder botar o valor correto, é melhor, né, para o funcionamento do aparelho. E aqui nós temos o valor de 510K, né? 510K nós conseguimos através de uma colocação em paralelo de um resistor de 2,2 com 680K, que isso dá, pela conta, né, aproximadamente 519K. Mas como você tem uma variação de 5%, né, nesses valores aqui, selecionando, nós conseguimos o valor de 515K aproximadamente. Quer dizer, a gente está numa faixa de 2% do valor original, né? Não é nada, mas isso ajuda a gente a manter o circuito original e dessa maneira a gente garante que o funcionamento vai estar dentro daquilo que foi planejado por quem fez esse circuito, né? Por quem projetou esse circuito, né? Bem, aqui nós temos a associação em paralelo dos resistores de 680 e 390 no circuito do cátodo, né, que nos dá o valor aproximado de 248 ohms, né? E aqui nós temos no circuito do driver, né, e pré-amplificação, nós temos aqui o resistor de 2,2 mega em paralelo com 680K, que nos deu o valor aproximado de 515K, e dessa maneira a gente mantém a integridade do projeto, né? O que é bom, porque se o valor de 510 foi escolhido, não foi por acaso, né? Então dessa maneira a gente mantém a fidelidade ao projeto original, né? Só como um lembrete, para quem não conhece isso, acredito que a maioria deva conhecer, nós temos aqui uma tabela com os valores de década para resistores de 5%, né? Então esses valores com asterisco são os valores que a gente encontra facilmente no comércio, né? Então nós temos, por exemplo, isso é um multiplicador. Então por exemplo, pode ser um ohm, um K, 100K, 1 mega, entende? Então nós temos o valor de 1, 1.2, 1.5, 1.8 e assim por diante, né? Esses são os valores, é a década mais comum. Então a gente vai colocar aqui, mostrar que esses são os valores mais comuns que nós encontramos em qualquer lugar, né? Agora, existe uma outra década, que é essa década aqui. Então, essa década no comércio ela é mais difícil de você encontrar, mas ela existe. Isso não são valores de 1%. Valores de 1% existe uma quantidade enorme de valores. Esses são valores de 5% mesmo. Então, nós temos aqui 1.1, 1.3, 1.6, 2, 2.4, 3 e assim por diante. Muitos de vocês já talvez tenham se deparado com algum esquema que, por exemplo, você tem um valor de 20K ou 30K
em um resistor, entende? Isso não são valores fora do normal, são valores de década, só que essa década é uma década menos usada, né? Seria bom se no comércio a gente tivesse alguma opção, né, de poder comprar esses valores mais facilmente quando a gente precisa, né? Mas, nesse caso, nós tivemos que nos virar com associação em paralelo mesmo, do que ficar procurando um valor específico que a gente não vai encontrar com facilidade, né? Bem, falando um pouco aqui da parte externa do aparelho, né? Nós fizemos umas modificações também aqui nessa parte, que aqui nós acrescentamos a blindagem para as válvulas CC4, a válvula pré-amplificadora, né? Então a gente passou a acrescentar a blindagem, que ajudou bastante na redução do ruído, né? E é importante, né, a gente conseguir um baixo nível de ruído para o desempenho do aparelho, né? Aqui na parte frontal do aparelho é bastante simples, né? Nós temos as duas entradas, canal esquerdo, canal direito, o controle de volume, a chave liga-desliga e a lâmpada piloto, né? Tudo foi mantido na máxima simplicidade possível, que isso garante uma menor interferência no som, né? Vamos dar uma olhada na parte de trás do aparelho. Essa é uma visão da parte traseira do aparelho, né? Nós temos aqui a nossa entrada AC com o conector tipo IEC, que está conectado, né, ao filtro Corcon, né, filtro de radiofrequência, o nosso porta-fusível. E aqui nós temos nossas saídas para os alto-falantes, né? Nós colocamos, como nós havíamos dito, uma chave de onda para selecionar entre a impedância de saída, né? Nessa posição nós temos 8 ohms e aqui 16 ohms na saída, né? Então foi uma maneira mais simples, né, de resolver esse problema da saída, né? Quer dizer, a impedância é ajustada de acordo com a impedância do alto-falante que vai ser usado, né? Aqui nós podemos ver como foi instalada a chave que seleciona a impedância de saída do amplificador. É uma chave de onda simples, 2 polos, 2 posições, que permite chavear entre a impedância de 8 ohms e 16 ohms, né? Agora, logo a seguir, nós vamos fazer alguns testes para mostrar o desempenho desse aparelho, né? Bem, nós temos um dos canais do amplificador conectado a um gerador de sinais, fornecendo uma onda senoidal de 1 kHz. A saída está ligada a uma carga resistiva de 8 ohms. Nós vamos aumentar o sinal até o ponto de ceifamento para verificar a potência máxima, né? Nesse ponto de ceifamento, nós temos uma tensão aproximada de 10 volts e meio, o que nos dá, a gente calculando, isso dá uma potência aproximada de 13,7 watts, quer dizer, quase 14 watts de potência, né? Que está mais ou menos dentro do que a gente previa, né? Agora nós conectamos a entrada do aparelho a um gerador de sinais fornecendo uma onda quadrada de 1 kHz também, e nós vamos dar uma olhada na forma dessa onda. Vamos aumentar a amplitude até um ponto que a gente observa o ceifamento, nesse ponto aqui. E voltando para trás, a gente pode ver que a onda quadrada está com uma excelente forma, o que significa que esse aparelho tem uma boa resposta dos agudos, né? Então, mostra que o desempenho desse circuito é um desempenho muito bom e que, com certeza, a reprodução do som por esse aparelho vai ter bastante qualidade, né? Bem, com isso nós concluímos a nossa parte desse vídeo que mostra a construção e os testes desse amplificador estéreo com estágio de pré-amplificação. No caso, esse estágio ele fornece um ganho aproximadamente de 10 volts através da válvula 6C4, que é uma metade de uma 12L7. Esse ganho é mais que adequado para a gente fornecer um sinal suficiente aos amplificadores de saída, né? Pelos testes, a qualidade da amplificação é muito boa e nós vamos passar, como sempre, no final, a nossa demonstração sonora com música. E gostaríamos de dizer que esse equipamento e qualquer outro equipamento pode ser construído sob encomenda e nós estamos abertos, nós estamos à disposição
Os contatos do site permitem um canal de comunicação para quem tiver interesse nesse tipo de aparelho, a válvula ou qualquer outro, né? Mais uma vez agradecemos a visita de todos e até a próxima.